Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas presas à ausência de respostas. Da morte prematura de um filho, à bala perdida que atingiu um pai, há episódios de veras traumáticos e que nem sempre podem ser digeridos sem o apoio de um profissional. O poder da revolta só por si não nos promete nada. Tanto nos pode levar a avançar de forma impetuosa, como a acorrentarmos-nos a um evento passado e a impedir-nos de continuar. Nem todos os eventos têm uma explicação que esteja ao nosso alcance. Por vezes, tudo aquilo que podemos fazer é contentar-nos com um porque sim. Leva o tempo que levar, cada um de nós possui a capacidade de trazer de novo a paz ao seu interior. Este é um processo de profunda aceitação, amor próprio e total rendição à natureza da realidade. Isto é um excerto do novo livro de Manuel Clemente, Nunca Fiques Onde Já Não Estás. Estamos aqui hoje com ele, com o Manuel Clemente. O Manel é autor de 4 livros, todos eles best-sellers. Vou mostrar. Sentes, Não Hesites, que foi o seu primeiro livro. Em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz, o seu segundo livro. Não forces, a vida flui, o seu terceiro. E agora o quarto, do qual li um pequeno excerto, Nunca Fiques Onde Já Não Estás, que é o livro também que nos traz aqui, que foi lançado há pouco tempo, e que nos traz aqui para esta conversa com o Manuel Clemente. Olá, Manel. Olá, Tudo Ricardo. bem? Bom dia. Bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado. Olha, deixa-me só pousar aqui os livros atrás, para não estarem a atrapalhar. Esta semana foste o autor nacional mais vendido em Portugal. Como é que vês e como é que vives todo este sucesso que alcançaste e que estás a alcançar? Olha, como é que eu vejo com alegria, com felicidade. O reconhecimento é sempre bom para todas as pessoas que criam algo. O reconhecimento é sempre bom numa ótica de consequência e não de objetivo final. E fico muito feliz por saber que aquilo que para mim faz sentido e que eu acredito que vale a pena ser partilhado, que existem mais pessoas a identificarem-se com essas mensagens. E é algo que, se tu me perguntasses, e falámos sobre isto várias vezes há uns anos, não imaginava, porque pronto, parecia e era algo bastante distante, e finalmente, muito naturalmente, acabou por acontecer, e estou muito satisfeito. Qual é que são as diferenças entre há 4 anos, 3, 4 anos, Sim. quando lançámos há 4 anos escreveste, provavelmente, mais ou menos. Quais é que achas que são as diferenças, ou seja, quais são as diferenças que vês, que sentes por causa dos teus livros, ou seja... Olha, a grande diferença, o primeiro livro, não era tudo novo, era o primeiro, nunca tinha escrito um livro, nunca tinha lançado um livro, então todo o processo era mais agitado, porque não sabia como é que se fazia, mas tinha que passar por essa experiência para perceber. E acho que o caminho tem sido muito gradual, e sinto que de livro para livro vou também cada vez mais melhorando a minha escrita, melhorando o meu vocabulário e a forma como tento passar as mensagens. E sinto que ao longo destes anos acabou por haver uma evolução, e isso também reflete-se nos resultados dos livros, nas vendas dos livros e na forma como chegam às pessoas, que felizmente tem sido sempre a subir. Provavelmente não há de ser assim para sempre, mas fico muito feliz com este arranque. Sabes que estavas a falar que tens estado a evoluir, tens essa percepção, mas muitas pessoas falam que existe uma coerência nos teus livros, ou seja, quase como um fio condutor e uma linguagem que é sempre constante, ou seja, que não desilude. Sim, porque ao fim e ao cabo é sempre a mesma pessoa a escrever os livros, não é? Depois tem nuances do tempo em que os escreveu, do que é que viveu entretanto, da experiência, da maturidade, mas tem sempre esse fio condutor que é o meu estilo, que é o meu registro, que é a minha voz, e que pronto, acaba por se identificar em qualquer um dos livros. Estavas a falar tem sido um crescimento contínuo. Há uma frase que se costuma dizer que é: chegar ao topo é fácil, manter-se é que é difícil. O que é que tu achas da frase? E para ti foi fácil chegar ao topo? Isso do fácil ou do difícil é relativo. Foi preciso trabalho, mas não posso dizer que
foi difícil no sentido de ter que me sacrificar ou de ter que esforçar muito, porque como era uma coisa que eu nem, não é que não quisesse, mas não era o meu objetivo. Era se acontecesse, ótimo, se não acontecesse também tudo bem. Na altura, quando nos conhecemos, eu sempre disse que o meu objetivo era lançar um livro, era escrever um livro. Esse era o objetivo. Depois tudo o que viesse a mais, ótimo. Se não viesse mais nada, também estava tudo ótimo. Portanto, como nunca foi uma missão, acabou por não ser algo sofrido, de eu quero muito isto não está a acontecer e preciso que aconteça. E acabou por ser gradual, e concordo com o que tu dizes. Não é que seja fácil chegar ao topo, se quisermos assim a dizer, mas depois o manter, obviamente, que é a consistência que é mais complicado, não é? E vemos em todas as áreas, no desporto, na música, em qualquer uma das artes, há casos de sucesso, mas o mais desafiante ou o mais complicado é depois conseguires manter esse nível, que pode acontecer ou não. Porquê é que achas que isso é difícil? Ou seja, porquê é que achas que, no geral, não... É difícil, porque lá está, porque requer um bocado a repetição do resultado, não é? Conseguires, mal comparado, ganhar o Euromilhões uma vez é difícil, mas ganhares duas é muito mais difícil do que só ganhar uma. É um bocado. Embora o Euromilhões é mais aleatório, se calhar o sucesso. Sim, é um exemplo, sim. Agora, a consistência acaba por ser o mais difícil. Mas acredito que se fores fazendo um trabalho coerente e que representa aquilo que tu sentes, aquilo em que tu acreditas, é mais fácil ires fidelizando os leitores e garantindo uma base de pessoas que acompanham. Claro que estão sempre a chegar pessoas novas e algumas a deixar de ler, isso é natural. Achas que tem a ver com o deslumbre do sucesso, por exemplo? Ou imagina as pessoas, ou também as pessoas pensarem que, sei lá, já atingiu uma meta, pá, está atingida, não é? Tu, por exemplo, tinhas essa meta inicial de fazer um livro. Não pensaste muito no depois também? Sim. Não pensei nada, não. Digo eu. Não pensei, porque eu acho que tens que fazer as coisas sem expectativas. Fazer porque gostas, porque te faz sentido fazer. E não, porque se tu pensares, imagina que eu agora penso, vou escrever um livro porque quero chegar ao top de vendas. Enquanto eu estiver a escrever, se no meu subconsciente tiver esse objetivo, aquilo que eu vou escrever já não vai ser tão genuíno, já não vai ser tão espontâneo, porque tem uma segunda intenção. Agora, se eu escrever, olha, vou escrever porque quero escrever. E depois o que vier vem. Eu acho que isso é fundamental. Não tenho a certeza que isso é fundamental. O não ter expectativas, o fazer as coisas pelo simples ato de as fazer é muito melhor, e também acaba por te causar menos ansiedade e acabas por também ter mais prazer no processo, porque não estás a colocar essa pressão do tenho que conseguir isto. Porque ao fim e ao cabo não temos que nada, não é? Eu não tenho que escrever um livro para chegar ao top. Se chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. Muitas vezes nós colocamos esses objetivos, eu tenho que fazer isto para conseguir aquilo, mas será que temos? Porquê? Quem é que disse que tínhamos? Sim, e chegar ao top, o top é assente em vendas, não depende de ti, não é? Não és tu que vais comprar Claro, o que depender de mim, de nós, não é? Neste caso da editora, vamos garantir que o livro tem qualidade, que tem uma boa capa, uma boa contracapa, um bom título, um bom subtítulo. Depois, a partir daí... Que está nas livrarias, e que está distribuído, pessoas, exatamente. A partir daí, para mim, acaba por ser um grande descanso, essa sensação de não ter o controle de ok, agora o livro está cá fora, já não é comigo. Por um lado é aquela sensação de não posso fazer nada, mas por outro também acaba por ser libertador, que é ok, o que eu podia fazer está feito. Agora é deixar fluir, e o que tiver que acontecer, acontece naturalmente. Olha, voltando um bocado atrás e agora aqui à ideia do início, quando começaste a escrever, porque é que começaste a escrever? Estavas a falar que pensaste em escrever o primeiro livro. Quando é que começaste? Porquê é que começaste? Porquê é que pensaste, olha, vou começar aqui a escrever um livro? Foi alguma coisa em especial? Olha, eu não me recordo bem quando é que descobri que gostava de escrever. Provavelmente devo ter experimentado e gostei, mais como sendo um veículo para me expressar, para transmitir aquilo que eu queria dizer, ou aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia. Porque antes, desculpa interromper, costumavas fazer algumas coisas no Instagram e nas redes sociais? Eu comecei a escrever nas redes sociais em 2016. Antes disso já escrevia, cheguei a ter um blog, escrevia umas coisinhas para mim e guardava. Em 2016 é que decidi mesmo, vou criar uma página e vou começar a divulgar a pessoas que eu não conheço aquilo que eu escrevo.
E naturalmente a adesão foi sendo positiva e as pessoas iam perguntando para quando um livro, para quando um livro. E pronto, também já era essa a minha ideia e também percebi que havia pessoas interessadas e acabou por ser o passo natural, 3 anos depois de ter começado a escrever nas redes sociais, lançar o Se Sentes Não Hesites. Okay. E o processo, tens 4 livros escritos, o processo foi parecido, foi diferente? Sentiste que foi mais fácil à medida que foste evoluindo? Tiveste mais preocupações? Sim, foi um processo parecido? Olha, por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma, de ser mais fácil ou mais difícil, mas por um lado é mais fácil, porque já não é novidade, e quando estás a fazer uma coisa pela primeira vez estás sempre mais inseguro ou mais nervoso, porque é totalmente desconhecido. Mas por outro lado, como também nunca fizeste, já está tudo por fazer, portanto acabas por ter vários caminhos para percorrer. À medida que vou escrevendo mais livros, por exemplo, neste último acaba por ser mais fácil, porque já conheço o processo, já estou mais tranquilo e mais familiarizado, mas por outro lado tenho o desafio de não ser repetitivo. Então tenho que estar constantemente a consultar os outros livros para não dizer as mesmas coisas da mesma maneira, não repetir histórias, portanto acaba por ter esse trabalho mais de pesquisa, de estar sempre a checar, a ver, olha, será que eu já disse isto? Memória Será que já não também, disse? não é? Felizmente hoje em dia com a Sim, tecnologia, não é? Tenho os PDFs todos abertos e vou procurando palavras-chave, frases, para ver se eu já disse isto ou não disse, porque a minha memória não é muito boa. Então tenho esta forma e acabo por me organizar dessa maneira, mas o processo acaba por ser mais natural, apesar de cada livro depois ter um contexto. Por exemplo, o Não Força a Vida Flui foi todo escrito durante a pandemia, portanto estava fechado em casa, foi uma experiência. Este agora, o último, foi maioritariamente escrito em Nova Iorque, enquanto estive lá a viver, portanto já foi outra coisa completamente diferente. E depois isso também acaba tudo por passar para a minha forma de escrever e para as histórias que eu partilho. Como é que foi, já que falaste de Nova Iorque, estiveste lá há pouco tempo, estiveste lá a viver quantos meses? 3 meses e meio. 3 meses e meio. Que tal? Como é que foi? Incrível. Nova Iorque é um mundo, não é? O que é que trouxeste lá assim de... Olha, trouxe algo que eles têm lá e que eu gostei muito, que é uma capacidade de autoestima e de vamos fazer, e eles confiam muito neles próprios e têm muito aquela coisa do correr atrás, tu lá sentes uma energia de que sentes que queres fazer alguma coisa, que é possível, sentes-te motivado porque há essa energia, vês as pessoas com a cabeça para cima, enérgicas, então tu acabas por ser muito contagiado por esse espírito não é o sonho americano, mas é possível e vamos conseguir, e as pessoas puxam-te para cima e dão-te motivação. Sim. Eu falei lá com algumas pessoas sobre aquilo que fazias e tentei, dentro do possível, explicar sobre o que é que se tratavam os livros, e as pessoas logo super interessadas, e quando é que escreves o próximo, aquela coisa muito americana, tu tens que escrever outro, isso é fantástico, tens que vir para cá, portanto às vezes até é assim um bocado exagerado para aquilo que nós estamos habituados aqui em Portugal, mas gostei muito dessa experiência, da forma deles de lidarem com a vida e a forma deles de verem os desafios. Achei muito interessante e acabou por ser muito inspirador. Ok, olha. E ainda voltando ao processo de edição do livro, houve assim algum detalhe quando escreveste o primeiro e também agora ao longo destes 3 anos que tens estado a publicar, que te surpreendeu, ou uma coisa que achaste estranho ou curioso, no todo o processo de publicação, de edição, de distribuição? Que é que achaste alguma coisa que achaste, não imaginava que isto fosse assim? Sério, por acaso agora assim de repente não me lembro, mas recordo-me na parte da revisão, não é? Depois do livro estar escrito, vai para a revisão com o nosso querido Joaquim, que já reviu os livros todos, e se ele por acaso estiver a ver isto, eu nunca o conheci, só o conheço pelos comentários do Word que vamos partilhar. Providenciar isso. E lembro-me que a primeira vez que enviei o livro, que eu já tinha relido, outras pessoas já tinham relido, e foi para ele, e de repente aquilo volta cheio de anotações, e ainda hoje, mesmo com os livros mais recentes, eu fico sempre fascinado com o ofício dele, do Joaquim, de descobrir, e daqueles detalhes que ajudam muito ao resultado final do livro. Que os teus livros até são normalmente até nem são daqueles em que o revisor intervém muito. Há livros em que intervém muito. Eu só conheço o meu caso, mas para mim é muito na medida em que eu, quando envio, penso que aquilo já está bem, ou muito perto do final, e há sempre muita coisa para alterar. E depois também o processo da capa, que é sempre um desafio para mim, e nós sabemos disso, que é a parte mais estética, das cores, do design, o que é que funciona, o que é que não funciona.
porque é algo mais abstrato e com o qual eu não estou tão familiarizado, porque não tenho assim um sentido estético muito grande de visualizar logo uma capa que quero, mas felizmente temos sido sempre bem sucedidos. E pronto, todo o processo de escolher o título, o subtítulo, também muito graças a ti e à tua experiência, perceber como é que funciona esta indústria, este mercado, como é que é o processo de compra dos leitores, como é que funcionam as livrarias, o que é que resulta, o que é que não resulta. Isso também é muito interessante para mim, que era algo que eu não conhecia e que cada vez vou tentando aprofundar mais e também melhorar. Ora, falámos dos Estados Unidos, de Nova Iorque. Uhum. Os teus livros já chegaram ao Brasil, não é? Uhum. Um dos teus livros, o Não Forces, A Vida Flui. Como é que foi a recepção? Como é que sentiste a recepção no Brasil, do público brasileiro? Sentiste? Olha, eu tenho muito público brasileiro, tanto cá em Portugal como no Brasil, não é? E que estão constantemente a perguntar onde é que podem encontrar o livro no Brasil, e durante muito tempo isso não foi possível, mas felizmente este ano conseguimos lançar lá o Não Forces, A Vida Flui, saiu em maio deste ano, e a adesão foi muito boa. O feedback das pessoas, os comentários que tenho recebido, como é óbvio, sendo num país que não Portugal é mais difícil ter essa percepção do que aqui, porque ando na rua, vou às livrarias, falo com as pessoas, Claro. consigo medir mais o pulso a como é que o livro está a correr do que estando à distância, mas está a correr muito bem, as pessoas estão a gostar muito e também já estão a pedir o próximo no Brasil, e fico muito agradecido ao público brasileiro, que também são sempre muito carinhosos e muito especiais na forma como demonstram o seu afeto. Sim, eu acho que vai acontecer de certeza o próximo livro no Brasil e os outros. Acho que faz todo sentido e de certeza que o público lá vai receber. Tu tens uma relação que eu considero, não estou-me a lembrar, estou a pensar em especial, embora especiais são todas, mas eu acho que atenta aos leitores. E às pessoas que leem, às pessoas que interagem contigo, às vezes que nem são leitores ainda, mas nas redes sociais, etc. Como é que é a tua relação com os leitores? Como é que tu definirias isso? Olha, a minha relação com os leitores é, acima de tudo, de respeito e de nunca me esquecer que se não houvesse leitores eu não escrevia livros. Portanto, eu nunca me posso esquecer disso, e desde o primeiro livro até agora faço sempre questão de responder a todas as pessoas, de falar com todas as pessoas, porque lá está. Ainda consegues? Sim, ainda consigo, mas às vezes mais depressa, outras mais devagar, Ok. mas sempre naquela ótica de, se aquela pessoa, não é? Porque eu recebo uma mensagem, alguém lá por trás escreveu a mensagem, um ser humano escreveu aquela mensagem, apesar de depois de eu Sim. só ver o nome e uma bolinha com a fotografia, há uma pessoa ali por trás que tirou 2-3 minutos da sua vida para escrever ou para perguntar algo. Sim, ou se para... calhar até pensou durante muito tempo se iria. Será que vou escrever? exatamente. Será que ele vai responder? Ou seja, se a pessoa investiu esse tempo, quem sou eu para não retribuir, não é? Porque é o que faz sentido. Eu dou sempre este exemplo, e muitas vezes as pessoas, e até me entristece um bocado, mas percebo que ficam muito espantadas de eu responder, quando deveria ser algo normal. E percebo que há muitas pessoas que não respondem, já recebi vários relatos nesse sentido. O exemplo que eu digo sempre é: se eu for na rua e uma pessoa vier falar comigo, eu vou-lhe responder. Então as redes sociais é como se fossem a rua. Se alguém parou para falar comigo, eu vou responder, porque é o mesmo comportamento do que se estivesse na rua, e é algo que eu tento ter cuidado, porque enquanto leitor também gostaria que fizessem o mesmo comigo, e acho que é sempre importante partirmos desse princípio. Até porque se calhar ganhas alguma coisa com isso, não é? Tens feedback, Sim, tenho feedback, pessoas que dão dicas, dão a sua opinião, partilham histórias. Sim, é sempre bom, é sempre enriquecedor, ou porque estão a elogiar o livro, ou porque querem partilhar algo, ou porque querem fazer uma pergunta. E tens haters ou não? Ou pessoas Não. a falar mal? Não, por acaso não tenho assim nenhuma situação desagradável. Não, nunca Nunca foi para lá ninguém te nunca chatear? aconteceu. Só tive, e já foi há muito tempo. Olha, uma delas foi numa apresentação do Sessentes Não Hesites, já há 2 ou 3 anos, no Porto, de uma pessoa que apareceu e mandou uma boca qualquer e foi-se embora. Foi assim um bocado estranho. Se calhar não foi lá de propósito, passou ali e decidiu. Sim, deu-me a entender isso que ia passar, ouviu ali se calhar uma frase fora do contexto, já nem me lembro ao certo o que era, mandou uma boca e foi-se embora, e pronto, foi assim um bocado insólito. E na altura também, quando escrevia crónicas para o público, também uma vez ou outra um comentário mais desagradável, mais ofensivo, mas não tenho assim, porque eu também tento
que a minha forma de comunicar não seja polémica ou não instigue às crenças das pessoas ou atacar as pessoas. É sempre numa ótica de isto é o meu espaço, é isto que eu acredito. Não vou falar daquilo em que os outros acreditam, eu vou falar daquilo em que eu acredito. E está Sim. aqui. Quem quiser, quem partilhar da mesma opinião, ótimo. Quem não partilhar, também está tudo bem. E acredito que essa forma de estar acaba por resultar na falta de haters ou pessoas que me queiram mal ou queiram criticar de forma gratuita. Nos teus livros tens muitas citações, Uhum, frases para refletir. uhum. Há alguma ou algumas que gostes, tuas ou de outras pessoas até, ou tuas e de outras, que te inspire particularmente? Opa, olha, Alguma que te tantas. lembres, sei lá. Olha, tantas, porque eu gosto muito, não é? Porque eu gosto de frases, quem me acompanha já deve ter percebido isso, e gosto das que eu tento escrever e da que leio de outras pessoas, porque realmente fascina-me o conseguir transmitir algo que seja profundo e denso em poucas palavras, essa arte de sintetizar ao máximo, gosto muito e sempre gostei de citações, e por isso é que nos livros incluo sempre também de outras pessoas. E a N. Eu por acaso agora estou a olhar para aqui para o Não Force, a Vida Flui. A citação introdutória é uma que eu gosto particularmente, que agora não consigo dizê-la de cor, mas que gosto muito e cruzei-me com ela por acaso e pensei, não, esta vou colocar no livro e vou abri-la. Queres que eu leia? Sim. Que é do Rumi. E para quem não sabe, este livro retrata muito o tema do medo e é o fio condutor de todo o livro, e que o Rumi escreveu que o medo é a não aceitação da incerteza. Se a aceitarmos, transforma-se numa aventura. E eu gostei muito desta frase, deste ponto de vista relativamente ao medo, como algo que não é assim tão negativo, mas mais uma questão de perspectiva. Não é? E Uhum. se aceitarmos essa incerteza, deixa de ser medo, deixa de ser algo negativo, passa a ser O uma, que é que não uma é aventura. incerto na vida? É como os erros, não é? Nós muitas vezes temos tendência a olhar para os erros de uma forma negativa, mas os erros, ao fim e ao cabo, são lições com as quais não estávamos a contar. E se olharmos desta forma, vamos encarar, quando erramos, os erros com muito mais leveza. Então eu acredito muito que a perspectiva, a forma de olhar para as coisas, influencia muito a forma como acabamos por viver. Eras capaz de tatuar uma citação? Já houve algumas pessoas que tatuaram? Sim, algumas pessoas já tatuaram e agradeço depois o facto de partilharem comigo. Mas não, olha, não tenho nenhuma tatuagem, até tenho medo de agulhas, o que também não ajuda. E aquela ideia de ficar com algo claro que não é para sempre, porque depois pode-se tirar, mas aquela ideia do para sempre, do sei lá se daqui a 20 ou 30 ou 40 anos não me vai fazer sentido, então resisto um bocado a essa ideia, mas quem sabe um dia, não sei. Olha, voltando aqui um bocadinho à tua história, podes contar-nos um pouco da tua infância, das tuas raízes, como é que foi a tua escola, como é que foi o Manuel Clemente criança? Criança. Olha, eu nasci em Lisboa, e vivo desde sempre na Amadora, nos subúrbios, então cresci anos 90, início dos anos 2000, nos subúrbios de Lisboa, neste caso na Amadora, e tive a sorte de poder brincar na rua, de fazer disparates, muitos folões no joelho, então tive essa vivência de rua e acabei por ter uma vantagem, que agora consigo olhar para trás e ver que foi uma vantagem, de o facto de viver num subúrbio permitiu-me lidar com várias realidades. Pessoas de diferentes etnias, de diferentes contextos sociais e económicos, e isso acabou por me expor, lá está, a essas experiências e por me enriquecer enquanto pessoa. E pronto, sempre fui uma criança perfeitamente normal, brincar na rua, escola. Depois, aos 10 anos, entrei no colégio militar, onde fiz do 5º ao 12º ano, um colégio interno, Ok. também aqui em Lisboa. E acabei por estar lá há 8 anos, e também foi uma experiência muito enriquecedora, porque estudar num colégio interno só para rapazes, na altura era só para rapazes, hoje em dia já não é, também é uma experiência diferente, e também os meus colegas vinham de outro contexto social, não é? Sendo um colégio interno e privado, era um contexto diferente dos meus amigos da rua da Amadora, portanto eu tinha acesso a essas duas realidades,
o que permitiu também ter um leque de experiências muito, muito bom, e foi uma infância boa, nunca me faltou nada. Vivi tudo que tinha para viver, tive todas as experiências que tinha para ter. Depois, mais tarde, fui para a faculdade, fui estudar Gestão e Engenharia Industrial no ISCTE, também aqui em Lisboa. Não sabia o que é que gostava, e na altura era um curso com saída, e fui muito naquela ótica de gestão, é engenharia, tem saída. Isso era com que idade? 18 anos. 18 anos. E fui tirar o curso, não adorei o curso, mas também não detestei, era quase um meio para poder ir trabalhar. Eu tenho que passar por isto para poder ir trabalhar. E pronto, foi assim um percurso muito standard. Eras bom aluno ou não? Era médio, nunca... Lá está, porque como nunca me interessou muito, também nunca me esforçava muito. Mas mesmo no colégio militar também, e antes? Era um aluno médio, sempre fui um aluno médio, nunca chumbei, nunca tive assim Mas negativas. Porquê é que não te interessava? Ou porquê é que não achavas, não te deslumbrava? Porque os temas não me interessavam, a forma de ensinar, e hoje em dia percebo, e toda, não é, do nosso sistema de ensino, de premiar mais a memória, não é? Quem tiver uma boa memória acaba por ter melhores notas do que quem tiver uma má memória. Yeah. E os próprios temas abordados não me interessavam, ou seja, era algo que tinha que fazer com muito esforço, tinha que me forçar a gostar e forçar a estudar, né? E quando assim é, quando nós estamos apaixonados, é mais difícil sermos exímios naquilo que fazemos. Então sempre foi um bocadinho serviços mínimos para ir passando. Yeah. E português? Também tinhas a melhor redação, a melhor composição. Não, olha, até muitas vezes os professores diziam que eu escrevia bem, mas que escrevia pouco, que era um bocadinho a despachar, deixa-me só responder aquilo que tenho a responder, e não queria aprofundar muito porque também não me interessava, sabes? Então era muito por aí, não era que fosse um excelente aluno a português, até porque, lá está, muitas vezes as obras que nos pedem para ler e a forma como são estudadas acaba por ser aborrecido, não é? Para um adolescente com 15, 16, 17 anos, há muito mais coisas que nos interessam do que aqueles livros, e daí não ter sido um gênio na escola. Olha, depois mais tarde, em determinada altura da tua vida, tu já falaste algumas vezes que começaste a questionar-te se fazia sentido o rumo que estavas a tomar, e que aliás até depois levou-te a deixares o teu trabalho e fazer voluntariado. Na altura sentiste alguma pressão, e que género de pressão sentiste ou seja, para não fazeres isso, para não abandonares o teu caminho, aquilo que estavas a seguir, para seguires? Ok. Eu sempre fui uma pessoa que se questionou muito e pensou de aquelas questões macro, não é? Do que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o sentido da vida, porque é que estamos aqui, porque é que nascemos aqui. Sempre me questionei muito, e à medida que fui avançando no estudo e depois no trabalho, sempre tive aquela sensação que faltava algo, que não podia ser só isto, não é? Como se eu só tivesse, sabe, como se estivesse num restaurante e só me servissem a sobremesa, e eu, onde é que está o prato principal, onde é que está a entrada, onde é que está... Parecia que faltava qualquer coisa, e daí ter-me despedido no final de 2015, porque queria ter uma experiência diferente, viver coisas diferentes, e na altura foi um processo delicado, porque de repente, primeiro assumires que tudo o que tu viveste até ali não era o correto, ou já não fazia sentido, então tens que fazer um bocado esse reset. E depois o ir ao desconhecido, não é? E o que é que vem a seguir? E será que há algo melhor daqui para a frente? Ou é só uma ilusão? Ou é só uma fantasia? E depois à volta, as pessoas que naturalmente se preocupam comigo questionam, não é? Mas tens a certeza? E não achas que é melhor isto? Mas olha que tu estás bem, tens aquelas coisas, não é? Tens um bom emprego, estás efetivo, Porquê que tens um achas bom que faziam salário. isso? Ou porquê que as pessoas normalmente fazem isso? O que eu me apercebi é que normalmente fazem isso por dois motivos. Por preocupação, porque se preocupam contigo, então tentam aconselhar-te e transmitir-te alguma cautela. Por outras pessoas, porque provavelmente também gostariam de tomar aquela decisão, mas como não conseguem ou não têm essa coragem, também não querem ver alguém próximo a dar esse passo, porque se alguém próximo dar esse passo, relembra-as de que é possível e de que elas não estão a fazer porque não querem. Não sei se me fiz entender. Percebeste? Percebi. Olha, e essa questão do sentido da vida, de questionares-te, achas que isso é uma coisa que é geral, que as pessoas se preocupam com isso ou não?
Sim, o que eu me vou percebendo é que umas pessoas mais do que outras, naturalmente, mas é sempre uma questão, não é? Do porquê é que estou aqui, qual é que é o sentido da vida, Porque é que faço o que faço? porque é que faço o que faço, porque é que tenho os medos que tenho, quem é que eu sou. Há todos estes questionamentos, não é? Que já acompanham a humanidade desde sempre, e há pessoas que se debruçam mais sobre isso do que outras, mas acredito que seja em alguma fase da vida transversal E a todas achas as que já pessoas. está predestinado já aquilo que nós fazemos, ou é uma coisa que vais construindo, Eu acho que ou ambas eu as acho que nem coisas? nem uma coisa nem outra, acho que é mais um caminho do meio, acho que é algo que vais desvendando à medida que vais avançando e vais fazendo aquilo que tens para fazer e tomando as decisões de forma correta, a vida vai-se apresentando, não é? Quase como se estivesses a ver um filme em que cada ação é seguido por outra ação e acaba por estar tudo ligado. E que o Sinto teu que é mais isso, que vais desvendando e que não existiria forma de eu há um ano saber que hoje eu estaria aqui a falar contigo na Bertrand do Chiado. Ok. Portanto, teve que acontecer uma série de coisas para hoje estarmos aqui com esta equipa maravilhosa, Com público, com o assistência. público a assistir. Na Portanto, livraria mais antiga do mundo, do mundo, exatamente, aqui no Chiado. Se não conhecem, venham visitar. 1732. A data eu não sabia. Então, mas isso fascina muito, essa ideia de não saber o que vem a seguir e que se a cada momento eu for tomando as decisões de acordo com a minha verdade, daquilo que eu sinto que é o correto para mim, que a vida vai se desenrolando. Os desafios vão continuar a existir, mas as coisas acabam por ser mais fluídas, mais Em orgânicas. termos práticos, quando tomaste essa decisão, estavas em casa dos teus pais? Tinha acabado de sair de casa dos meus pais, Estavas a viver só? Estavas a... estava a viver com um amigo e tinha as minhas poupanças E dinheiro, pois. sim, porque sempre trabalhei e vivi em casa dos meus pais, não é? Tinha essa sorte, o facto de ser aqui de Lisboa, tinha essa sorte de conseguir poupar ainda bastante dinheiro porque vivia em Se não casa dos meus tivesses pais. dinheiro, era impossível. Era Ou mais difícil. era mais difícil, obviamente que era mais desafiante, mas também sempre foi naquela ótica de vou tomar esta decisão de me despedir, de ir para Cabo Verde. Mas esse dinheiro que tinhas, desculpa interromper, era do teu trabalho Sim, era o também? meu trabalho, foi aquilo que fui poupando Sim, ao foste longo dos poupando anos. e tinhas essa possibilidade, esse colchão financeiro, Sim, como há quem diga. mas sempre naquela ótica de vou tomar esta decisão. O que é o pior que pode acontecer? É não correr bem e pronto, e tenho 2 braços, tenho 2 pernas, tenho saúde, vou enviar currículos e alguma coisa. Ou seja, nós muitas vezes achamos que quando tomamos uma decisão que não é reversível, mas na maior parte das vezes é reversível. Pode não ser reversível ao ponto de voltares ao sítio onde estavas, mas existe sempre uma solução. E foi muito nessa ótica do. Porque eu sempre preferi tomar as decisões e numa ótica de curiosidade de ver no que é que vai dar do que ficar a remoer-me no como teria sido se. É. O como teria sido se causa muito mais ansiedade e frustração do que, olha, vou ali experimentar, vou ver e depois se não correr bem volto para trás ou vou para a esquerda ou vou para a direita. Alguma coisa há de se resolver. E achas que é preciso coragem para isso? Sim, olha, Ou foi preciso coragem? é engraçado porque na altura, quando eu tomei esta decisão, recebi muitas mensagens nesse sentido, do parabéns pela coragem, e na altura até acabei por escrever sobre isso, porque quando estava em Cabo Verde, sozinho, em casa, e as pessoas a ler essas mensagens, eu não me sentia essa pessoa corajosa que as pessoas diziam, porque eu sentia-me perfeitamente normal, não é? Não sou corajoso nenhum, não sou nenhum super-herói, só tomei uma decisão e acabei por refletir sobre esse assunto e a perceber-me que é óbvio que é preciso coragem para lidares com o desconhecido e para tomares uma decisão completamente oposta àquilo que tem sido a tua vida até agora. Mas se pararmos para pensar o que é que requer mais coragem, e podemos pensar aqui em conjunto, é tomares uma decisão e romperes com aquilo que já conheces e ires para algo que pode ser potencialmente melhor, ou continuares num modo de vida, numa situação que tu já sabes que não é por ali, que tu sentes que não é por ali, que só te vai trazer frustração, podes vir até a contrair um problema de saúde. O que é preciso mais coragem? É continuar num sítio e a fazer algo que já sabes que te faz mal, ou tentar algo melhor, que pode ser ou não, mas pelo menos isso fica em aberto, não é? Na minha opinião, requer mais coragem continuarmos com aquilo que já sabemos e que, se formos sinceros, vamos admitir que não é por ali, e se não é por ali, está tudo bem. E isso requer muito mais coragem. E se calhar aí o que as pessoas podem pensar é pá, não tenho condições, imagina, financeiras, emocionais, físicas para mudar.
Mas se calhar podem tentar criar essas condições de alguma forma, se não for daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um ano e meio, É o que eu digo sempre, é o que eu digo sempre às pessoas, e quando falamos sobre este assunto nem toda a gente tem que se despedir e ir para a Ásia ou ir para a África fazer voluntariado ou refugiar-se num monte, algures. É cada pessoa, dentro das suas possibilidades, ver o que é que pode e o que é que não pode fazer, mas começar sempre por algum lado. Eu, por exemplo, eu comecei por fazer voluntariado uma vez por semana aqui em Lisboa, na ReFood. À noite, conciliava com o trabalho. E isso é que depois acabou por me fazer querer fazer voluntariado em Cabo Verde, e depois a partir daí vieram os livros, mas começou com uma pequena mudança na minha rotina, que não teve nenhum impacto a nível financeiro. Basicamente aquelas 3 horas, em vez de estar em casa no sofá a ver televisão, ia fazer voluntariado, e isso permitiu-me conhecer outras pessoas, ter outras experiências que acabaram por proporcionar tudo o que veio a seguir. E também o que eu tenho aprendido nunca é tão difícil como nós julgamos. E eu pergunto sempre, quando faço apresentações dos livros, se as pessoas conhecem alguém que tenha arriscado fazer aquilo que gostava e aquilo que sentia, e que hoje em dia esteja pior do que aquilo que estava. E nunca, provavelmente há de haver alguém, mas eu nunca conheci ninguém que depois de ter dado este salto de fé esteja pior do que aquilo que estava antes. Portanto, é um bocado aquela prova de que quando vamos pelo caminho que sentimos que é o nosso, as coisas, o vento começa a ser mais favorável e as peças começam a encaixar-se. Olha, qual é que é a tua, hoje em dia, qual é que é a tua rotina diária? Tens alguma rotina ou... Olha, depende da altura do ano. Ok. Isto é por estações. Se estiver no processo de escrita do livro, é muito escrever de manhã, ou de manhã essencialmente, pode ser de manhã e de tarde, consoante os dias, e é muito à volta disso, e ir também intercalando com momentos em que não estou a escrever, que vou caminhar, que vou treinar, que vou arrumar a casa, coisas para espairecer e para limpar a cabeça, para abrir espaço para que possam vir as ideias. Depois do livro estar lançado, olha, é a promoção do livro, vou agora voltar a lançar um campeonato de frases que organizo no Instagram e que acompanho os participantes. Vou escrevendo também umas coisas, é muito por aí, é um dia a dia normal. És uma pessoa mais matinal ou mais noturna? Sim, matinal. Sim. Acordas cedo ou não? Eu acho que nunca escrevi de noite, nunca. Eu gosto de acordar cedo, normalmente acordo sempre. Uma vez tiveste uma ideia de noite e... Não vou... Guardo para o dia a seguir de manhã. Porque eu não sei se te acontece, mas isto depois, claro, há pessoas que dão-se melhor que a noite, mas de manhã tenho aquela sensação de estar fresco, de ainda não vivi nada, ainda não se passou nada, portanto tenho uma energia disponível para poder, estou mais concentrado, estou mais focado, do que depois ao longo do dia vou ficando mais cansado, e então escrever à noite não consigo. Eu gosto de manhã, de acordar cedo, 6h30, 7, e de produzir de manhã. O que é que... esta é uma pergunta um bocado talvez mais complexa, mas o que é que consideras a essência da tua vida em termos de... Ou seja, o que é fundamental para ti fazer? Tipo, o que é que te enche de... O que é que preenche? O que é que te preenche? Tipo... Olha, essencialmente aquilo que eu tenho aprendido é que não é? Nós todos queremos ter uma vida feliz e estarmos realizados, e a vida é uma sucessão de vários dias, não é? Nós, quando chegarmos ao final da nossa vida, devemos ter vivido muitos dias, e é tentar preencher cada um desses dias com o máximo de horas a fazer coisas que me façam sentido e com pessoas com as quais eu me identifico. E ao fazer isso, tenho essa expectativa, não é? De chegar lá à frente, olhar para trás e sentir, olha, valeu a pena estar vivo, seja a escrever, seja a fazer apresentações, seja aqui a falar contigo, seja a cozinhar, gosto muito de cozinhar, seja a treinar, a fazer caminhadas. É tentar cada vez mais fazer aquilo que eu sinto que devo fazer, e não me obrigar a fazer coisas que eu mentalmente acho que deveria fazer porque é suposto, ou porque é isso que esperam de mim, ou porque eu acho, porque isso normalmente não corre bem. Portanto, tento que seja o mais orgânico possível, porque temos que estar entusiasmados a fazer aquilo que estamos a fazer, porque
Não existe, não existe outra forma. Se nós não gostarmos de fazer aquilo que fazemos, a probabilidade de sermos pessoas amarguradas, frustradas e até termos problemas de saúde é muito grande. Portanto, acho que o desafio é esse, é ir tentando. Eu já fiz N coisas, já experimentei, já tive uma empresa, já trabalhei em várias multinacionais, já fiz voluntariado em Portugal e fora. Portanto, é importante irmos experimentando várias coisas até descobrir uma, ou até chegarmos a uma, ou a mais que uma, que digamos, olha, aqui é a minha praia, aqui eu sinto-me bem, então deixa lá ver. Sentes que tens tido uma vida cheia? Nesse aspecto, nesse sentido? Sim, não posso queixar. E nos teus livros falas de autoestima, medo, de propósito de vida, realização interior, viver sem pressa. Ainda na continuação daquela pergunta que te fiz ainda agora, há algum tema ou assunto que te mova mais do que qualquer outro, que te faça sentido? Há algum tema que nunca te tenha largado ou que nunca te larga ao longo da tua vida? A qual tu recorrentemente voltas Sim, e que recorrentemente é uma coisa que tu... não posso dizer que haja assim um tema específico. Se calhar assim o mais transversal vem muito na ótica de nos conhecermos e sermos fiéis à pessoa que somos e não tentarmos ser alguém que não somos, porque nunca iremos conseguir sê-lo. E depois depende dos livros. Por exemplo, o Não Força a Vida Flui teve a temática mais do medo. Tentei abordar vários medos na minha perspectiva, com histórias que eu vivi. Agora o Nunca Fiques Onde Já Não Estás aborda muito o tema da culpa, porque são questões que eu vou vendo que são transversais a todos nós, a todas as pessoas, como impeditivas para desenvolverem, para desenrolarem a sua vida, não é? Muitas pessoas estão presas em diversos medos, ou estão presas porque sentem culpa de não serem suficientemente boas, culpa de não serem um bom pai, ou um bom marido, ou uma boa mãe, ou não ser um bom colega, ou não ser um bom chefe. Então vamos alimentando várias culpas que não nos permitem, lá está, abrir espaço para podermos manifestar a nossa essência, a nossa luz e o nosso brilho, porque acabamos por estar bloqueados nesses medos e nessas culpas. Tua maneira de pensar tem mudado muito ao longo dos anos? Está sempre a mudar, obviamente, sim. Claro que há uma linha condutora, há uma base, não é? Eu volta e meia, se for folhear o Se Sentes Não Hesites, continuo a identificar-me com aquelas ideias, revejo-me naquelas mensagens, mas é óbvio que é sempre Uma uma, evolução? uma personalidade em construção, não é? Está sempre em desenvolvimento e não tenho problemas nenhuns em que se algo que eu acreditava muito há um ano, se hoje não acreditar, ótimo. Não... Achas que achas, ou sabe, há alguma coisa em que tu acredites que achas que os outros considerem que é uma loucura? Ou seja, uma coisa que tu acredites que Sim, pareça que aos mas outros, achas que aos outros, tipo, não sei, olha, por acaso não. imagina acordar às 5 da manhã, aquelas pessoas, Pá, não, eu acho que isso. ou sei lá, Aquilo, olha, ou fazer sempre aquilo que tu acreditas, não é? Tu e dizes, voltando àquela pergunta de há pouco, se havia algum tema transversal, eu acho que ao fim e ao cabo e agora pegando nessa questão das 5 da manhã, não é? Que muitas vezes vemos, para seres produtivo tens de levantar às 5 da manhã, ou para seres produtivo tens que fazer estas 10 coisas ao longo do dia. Tentamos muito encontrar receitas, não é? Padrões, standards que se apliquem a todas as pessoas. E cada vez eu tenho mais a certeza que isso não existe. Cada um tem a sua receita, e acho que o nosso desafio neste mundo é descobrirmos a nossa receita, que ingredientes é que temos e o que é que podemos fazer com eles, que os meus ingredientes vão ser diferentes dos teus e está tudo certo. Quase vermos isto como um jantar de amigos, em que tu, quando convidas um grupo de amigos para ir à tua casa, cada convidado vai trazer uma coisa diferente, não é? Eu levo um queijo, o outro leva um vinho, a Sara leva um bolo, e a beleza está aí, é cada um levar aquilo que tem. Agora, se levarmos todos pão, é uma chatice, não é? É só pão, pão, pão se for e... sobremesas, se calhar, Ou se for só 2 ou 3 sobremesa. sobremesas, as pessoas. Mas que a beleza é essa, é vermos a vida como uma mesa, um banquete, em que cada um traz aquilo que tiver para trazer, seja um prato principal, uma entrada, uma sobremesa, uma bebida, para ficarmos com uma mesa diversa e farta. Tens heróis ou ídolos Não que sejam tenho. mesmo assim muito ídolos, ou então mesmo, sei lá, heróis de infância, ou... Opa, não tenho. Eu sempre tive muita dificuldade em, imagina dizer, o meu livro favorito, ou o meu melhor amigo, ou o meu sítio favorito, ou o meu restaurante. Tenho muitas dificuldades em isolar. Onde é que vais estar daqui a 10 anos? Também tenho dificuldade. Ou seja, tenho várias pessoas variadíssimas, da mesma forma que tenho vários livros, várias situações. Portanto, tenho dificuldade em dizer-te que esta pessoa é o meu ídolo ou é o meu herói.
Obviamente posso sempre falar dos meus pais, claro que sim, por tudo o que me proporcionaram, por todo o apoio, por terem sempre acreditado em mim, mas acho que isso acaba por ser um bocado um Se lugar, um ligássemos lugar agora comum. aos teus pais, pegávamos aqui no telefone, ligávamos, dizíamos, olha, quem é que é o Manel? O que é que vocês... Qual é a característica principal do Manel? O que é que achas que eles diriam de ti? Olha, não sei. O Manel sempre foi muito... Opa, a minha mãe às vezes diz que eu sou chato. O Mas Manel sempre eu fui foi um muito chato. chato. O que é que ela quer dizer com isso, ser chato? Porque às vezes era muito, muito repetitivo, sabes? Que antes de escrever e Insistente. de partilhar, já acreditava em muitas das coisas que acredito hoje em dia, mas não as manifestava da forma correta. Como não tinha canais para o fazer, os livros, as redes sociais, acabava por repetir muito às pessoas mais próximas. Imagina que eu acreditava que era bom para ti despedir-te. Claro. Então, se for Estavas preciso, eu sempre a estava sempre a dizer. dizer, Ricardo, quando é que vais fazer isso? Anda lá. Não, não, não. E naquela ótica do água mole em pedra dura, mas óbvio que isso não resultava, não é? Porque cada pessoa tem o seu tempo e aquilo que eu acho que tu deves fazer pode não ser o correto para ti. Então era muito, muito repetitivo e muito, muito persistente. Mas e agora? O que é que eles diriam agora do Manel? Obviamente que estão muito, muito orgulhosos, são os meus fãs número zero. eh, Acho que até para eles iria ser difícil resumir numa característica, né? Se calhar iam dizer, olha, o Manel é o Manel, é o Manel. Lá está, porque como conhecem desde sempre, é difícil, da mesma forma se calhar para ti é difícil dizer para as tuas filhas, olha, ela é isto e a outra é isto. São as tuas filhas, não é? É todo um conjunto de características, portanto não te consigo isolar assim algo. Já me estragaste a próxima pergunta. Mas faz a mesma. Não, que eu tinha aqui uma pergunta que é, mas pronto, mas podemos pôr, sei lá, imagina uma pessoa, se estivesse ao lado, sei lá, imagina uma das pessoas mais poderosas do mundo, não estou a dizer poder político, poder social, poder, sei lá, um prémio Nobel ou Uhum. um governante famoso, importante, tipo, que perguntas é que tu achas que, ou seja, que questões é que tu achas que podias colocar a uma pessoa que tem muito poder no mundo? Ou seja, o que é que poderia exercer, que tu achas que poderias ajudar? Perguntas ou questões, questionamentos podias colocar a uma pessoa dessas que tenha poder no mundo para fazer algo pelo mundo diferente? Se é que há. Se calhar das pessoas poderosas ou das figuras, tentar saber quem é que elas são por trás da imagem que projetam, não é? Nós, todas as figuras que conhecemos, o que conhecemos delas é a imagem que elas projetam, seja com base naquilo que dizem, com base naquilo que escrevem, ou com base no que os próprios mídia acabam por criar à volta dessas pessoas. E era tentar saber quem é que são essas pessoas na sua essência, o que é que as preocupa, que inseguranças têm, que medos é que têm, quais é que são as suas verdadeiras opiniões que se calhar às vezes não as podem dar porque vai contra os cargos que ocupam. Seria mais nessa ótica de curiosidade. Achas que eles diriam a verdade? Não sei. Não sei. Provavelmente alguns sim, outros não. Não sei. Olha, lidas bem com o dinheiro ou não? Tens uma boa relação com o dinheiro? Ou tens. Sim. Acho que sim. Olha, quando voltei de Cabo Verde, depois de lá ter estado a viver 3 meses, vinha muito com aquela mentalidade de tudo me parecia fútil, não é? Eu não posso mudar de telemóvel que sou fútil, não posso comprar uma t-shirt de marca que sou fútil. Porque em Cabo Verde realmente percebi que é possível viver com muito pouco e está tudo bem, e que nem sentes falta das coisas porque à tua volta ninguém tem, então acabas por te habituar a isso. E depois de regressar para Portugal, tudo parecia-me fútil e dinheiro mal gasto. Então acabei por ir para o polo oposto, não é? Há aquelas pessoas materialistas e que gastam muito dinheiro com o que precisam e com o que não precisam, e depois no outro polo é aquelas pessoas que não querem comprar nada e que minimalismo ao máximo e nenhum dos polos, a meu ver, está certo. E nessa altura pode-se dizer que tinha essa má relação e num dos livros até falo sobre isso. Mas hoje em dia tenho uma boa relação, o dinheiro, e também olha, os Estados Unidos também ajudaram muito nisso, que eles lá têm uma relação muito boa com o dinheiro e as pessoas dizem de quanto é que ganham, de quanto é que pagam de renda, os anúncios dos empregos diz logo quanto é que vais ganhar ao ano, para eles é super natural falar de dinheiro, algo que aqui em Portugal não é. Claro. É sempre um tema meio delicado, as pessoas têm medo de dizer, normalmente só diz quanto é que ganha quem ganha mal, não é? Quem ganha bem não diz, porque tem sempre medo do mal olhado, ou o que é que vão dizer, ou porque se ganha bem é porque é um vigarista.
Então, a minha relação com o dinheiro é normal, é um recurso como outro qualquer, é importante, mas não é o principal. E se vivermos para o dinheiro, nunca podemos ter todo o conforto, materialmente pode não nos faltar nada, mas vai ficar sempre um É um vazio, complemento. um vazio por preencher. É um meio, Complemento, é um é meio. um meio para. Se tivesses, imagina que estavas a falar um bocado de ganhar o Euro Milhões. Uhum. Se saísse a ti o Euro Milhões ou se saísse alguém conhecido, que conselho é que, ou que perguntas, ou que conselhos, ou o que é que tu dizias a essa pessoa, ou a ti próprio, o que é que tu pensavas? Tipo, Olha, não sei, às vezes há sempre aquelas conversas, não é, em tom de brincadeira, de, epá, se ganhasse o Euro Milhões, o que é que o que é que fazias? fazias? Olha, não sei. Acho que acho que a minha vida nem ia mudar assim muito. Não há assim nada que obviamente que mudava, mas não há assim nenhuma excentricidade ou de comprar carros ou comprar casas ou ir para aqui ou ir para ali, porque pronto, tentar estar bem, que às pessoas à minha volta não falte nada, tentar apoiar ideias e projetos de outras pessoas que eu sinta que fazem sentido, mas é muito por aí. Não vivo nesse deslumbramento de quando tiver este dinheiro é que vou ser super feliz porque vou poder ter este carro ou esta casa, porque isso é tudo muito bonito, mas depois enquanto é novidade, quando passa a ser normal. Sim, compras um carro novo ao fim de um mês ou dois, Sim, já não é um carro novo, ou uma casa. sim, qualquer pessoa, não é? Não acredito que nenhum jogador de futebol acorde todos os dias de manhã para ir para o treino, entra no carro, pensa, É, pá, que espetacular, que sorte. Há de ter a mesma sensação que tem uma pessoa que entra num carro utilitário de 10 ou 20 mil euros, porque passa a ser normal. E tudo o que passa a ser normal, tu já não desejas, não é? Enquanto é desejo, queres muito. Quando satisfaz essa necessidade, é normal. sim, é mais, no fundo, tens mais que te preencher interiormente do que propriamente exteriormente, né? Se estiveres Sim, tem bem, muito mais a ver com aquilo que tu gostas de criar, aquilo que te faz sentir realizado, a tua relação contigo, a tua relação com as outras pessoas, poderes contribuir para os outros, porque isso é que traz uma sensação de realização, a meu ver, mais profunda do que te empanturrares de conforto e de bens materiais. nos teus livros, há bocado estávamos a falar, estavas a dizer um bocado que escrevias também para ti, que não escrevias para dar conselhos a ninguém, que estavas a falar um bocado da tua vida, mas eu acho que as pessoas, acho, não tenho a certeza que muitas coisas que as pessoas dizem é que te seguem, tens muitos bons conselhos nos teus livros. Sim, indiretamente acabam por ser bons conselhos, lá está, eu ao contar uma história e a partilhar aquilo que vivi, aquilo que aprendi, indiretamente posso estar a dar um conselho, depende depois de quem está a ler, porque às vezes há ali pormenores nas histórias que aquilo que eu também tenho vindo a perceber é que todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos as mesmas coisas. Em contextos diferentes, em situações diferentes, mas as situações são muito semelhantes, não é? Todos temos em algum momento o medo de ficar sozinhos, o medo de não ter dinheiro, o medo do que é que vai acontecer amanhã, ou queremos que os outros gostem de nós, ou a opinião dos outros. Portanto, isto é tudo muito, muito transversal. E aquilo que eu me apercebo com os livros e por isso é que as pessoas acabam por se identificar tanto e acaba por ressoar tanto, porque são temas que são transversais a todos nós, mas que nós no dia a dia não os abordamos. Não é? Quando estamos com Claro. amigos, falamos muito mais de trivialidades, de o futebol, a política, o tempo, ou onde é que vais de férias, e não acabamos por dizer olha, epá, tenho medo disto, o que é que tu achas? Olha, por acaso também tenho este medo. Porquê que isso acontece? Que está muito associado àquela ideia de nós não manifestarmos, não demonstrarmos as nossas vulnerabilidades porque acreditamos que é uma porta aberta a sermos atacados ou sermos criticados. E não podíamos estar mais enganados. Aquilo que eu me tenho apercebido é que quanto mais me exponho ou quanto mais demonstro as minhas vulnerabilidades, Quanto mais te abres também. quanto mais me abro, mais as pessoas se identificam e mais me Claro. acolhem, em vez de atacarem ou criticarem, mais se identificam porque elas próprias também têm essas vulnerabilidades, mesmo que não as manifestem. Sim, é verdade. E desses conselhos, há algum que tu sentes que tens algum bom conselho que tu costumas dar que as pessoas seguem ou não? Sentes alguma coisa que tu dizes muitas vezes? Há bocado estavas a falar da tua mãe. Olha, o conselho que eu dou mais vezes é que recebo muitas mensagens de pessoas que também gostam de escrever e que naturalmente perguntam como é que se faz para lançar um livro, que conselhos é que posso dar, e o conselho que eu dou sempre é: escreve, tenta, escreve, não penses como é que vais chegar aqui ali, faz, tentar. Eu sou muito apologista do tentar, porque
muitas vezes nós queremos ir do A ao C sem passar pelo B, não é? E muitas vezes temos que passar pelo B, temos que tentar repetir, repetir, repetir. E as pessoas muitas vezes partem do princípio que não dá sem tentar. Assumem logo porque vem, não consigo, não sei. Eu podia ter pensado assim, podia pensar, pronto, eu não sou escritor, nenhuma editora vai apostar em mim, portanto nem vale a pena fazer isto. Mas não, tens que tentar. Porque é quando tentas que descobres se dá ou se não dá. E mesmo que não dê, alguma lição vais retirar dali para algo que vem a seguir. Portanto, se calhar o conselho que eu dou mais e o verbo que utilizo mais é o tentar. E as pessoas seguem ou não esse conselho? Não sei. Achas que seguem ou umas sim, outras não. Algumas eu sei, porque depois vêm comentar comigo o que é que fizeram. Outras não faço Sabes ideia. que nós na editora, uma das coisas que recebemos mais é... Recebemos muitos manuscritos, pessoas que escreveram livros, para nós vermos. Mas há pessoas que é um bocado isso que estás a dizer, que é, escrevem-nos com uma ideia e dizem assim, olha, tenho aqui esta ideia e quero falar convosco, que é para trabalharmos esta ideia, para fazermos aqui um livro. E nós, tipo, ok, nós nem sequer... Tu é que tens de trabalhar essa ideia, tu é que tens de começar. Porque se a editora for trabalhar contigo cada ideia que surge, cada ideia... Não dá, não é? Não conseguimos fazer... Tu tens que criar um público, tens que criar uma ideia, tens que criar do que é que tu vais falar. Tens que ter textos escritos, tens que ter um exemplo daquilo que é a tua escrita. Não é? Acima de tudo tens que perceber se aquilo que tens a dizer se é relevante para alguém. E quando abordas uma editora é perceber, ok, eu enquanto autor quero trabalhar com esta editora porque é lançar o meu livro, é o que eu quero deles, mas também tens que pensar, ok, o que é que a editora quer de mim? Ou o que é que, lá está, porque é um casamento. Claro. E num casamento para resultar, ambas as partes têm que dar alguma coisa. E as editoras são todas diferentes, não é? Ou seja, tu costuma ser que deves procurar uma editora que tenha a ver contigo também. E que publique coisas que tu publiques, não é? Se for uma editora que só publica arte ou arquitetura ou gestão, quer dizer, não vais escrever, se calhar não publicaria o teu livro, por mais valor que tu possas ter. Eu, acima de tudo, acho que ainda há um grande desconhecimento, que é natural, e ainda se romantiza muito. As pessoas não querem muito escrever um livro, que é aquela ideia de escrever, de plantar a árvore, ter um filho, escrever um livro. Então, esta ideia de lançar um livro ainda está muito romantizada, porque lá está, antigamente só uma pequena percentagem de pessoas é que tinha acesso a lançar um livro, não é? Se fosse há 30, 40, 50 anos, lançar um livro era... Sim, hoje qualquer pessoa consegue, não é? Hoje qualquer pessoa que junta algum dinheiro consegue lançar o seu livro. E pronto, depois é a própria abordagem das editoras, mas o conselho que eu dou sempre é, antes de irem falar com uma editora, mostrarem também o que é que têm para oferecer, ou porque é que a editora deve apostar no livro. No outro dia eu ouvi um conselho que era, se queres fazer alguma coisa, tenta encontrar uma espécie de mentor, alguém que saiba um bocadinho mais do que tu. Não vais procurar, por exemplo, imagina, se a pessoa tiver ao teu alcance chegar ao Manuel Clemente, que é o autor, atualmente és o autor mais vendido em Portugal, português, tudo bem, mas se não tiver ao teu alcance, porque é que ela vai tentar falar com o Manuel Clemente? Se calhar já tem uma pessoa que publicou, que é um bom escritor, que tem resultados ao pé dela, tentar falar com essa pessoa, tentar perceber o que é que ela fez para que isso acontecer. Sim, eu acho que isso acaba por ser o mais encorajador, é tu conheceres alguém que fez e conseguiu. E pensei, se eu conheço esta pessoa e ela conseguiu, até se calhar também consigo. Mas não precisas necessariamente ir procurar o Manuel Clemente ou claro, o Dan Brown ou sei lá, não, o Cristiano Ronaldo. As pessoas têm logo ideia que não querem ser o jogador ou não querem ser o talento. Sim, tem que se perceber que é um caminho, não é? É um caminho gradual. Obviamente que se calhar muitas pessoas que só me estão a conhecer agora pelo último livro e veem o livro em primeiro nos tops todos, vão achar que aquilo começou ali, não é? E também não têm que saber, claro. não têm que saber tudo o que está para trás, que estão para trás de 6 anos a escrever nas redes sociais, mais outros tantos a escrever para mim, portanto, é um caminho, não podemos... Imaginavas que ias ser o autor mais vendido? Não. É difícil imaginar isso. Ou seja, não era tanto naquela ótica de nunca vou conseguir, não pensava. Sim, não pensava que ia conseguir nem que não ia conseguir. Não pensava. Nem sequer era importante nessa fase, né? Se calhar nós quando lançámos o primeiro livro, nem sequer era só o objetivo, era chegar aos tops, tentar vender, tentar chegar às pessoas, claro obviamente. Que sim, claro. Depois, quando tu crias algo, óbvio que é chegar ao maior número possível de pessoas. Claro. Isso é, quem disser o contrário... provavelmente não estará a dizer a verdade, não é? Porque se tu crias algo é para partilhar e que essa partilha consiga chegar o mais longe possível. Olha, mudando aqui um bocadinho de assunto, qual é o caminho para ser bem sucedido
ou feliz? Qual é que achas que é o caminho? Já falaste um bocado disso, Sim, mas eu acho que o caminho é sim, isso, tens que fazer algo com que te identifiques, que te entusiasme, que te faça acordar sem o despertador, que te faça dar mais do que aquilo que te é pedido, porque só assim é que poderás destacar-te e fazer a diferença. Porque se for só porque tem que ser e na ótica do sacrifício, até pode ser bom, razoável, podes aguentar durante muito tempo, e há muitas pessoas que se aguentam nesse registro durante muito tempo, mas nunca, imagina, tu tens uma editora, tu tens que ser apaixonado pela tua editora, porque se não fores, não vai, a médio e longo prazo não vai correr bem, porque não estás apaixonado. Sabe, é como uma pessoa, não é? Tu, para teres uma relação com uma pessoa que seja duradoura, tens de estar apaixonado. É porque um dia acordares e não estiveres apaixonado por aquela pessoa, provavelmente não vai correr bem. Portanto, a parte da paixão, do entusiasmo, do isto faz-me sentido, isto faz-me sentir vivo, é fundamental. é um sonho, é quase como um sonho, um sonho, uma vontade muito forte que tu tens de fazer aquela coisa, não é? Eu acho que tem que haver aquela Nesse- sensação de estou a fazer o correto. Por exemplo, estamos agora aqui os dois a falar. Eu não trocaria o facto de estarmos agora aqui os dois por nenhum sítio. Sim. Então quando tu sentes que tu fisicamente estás no sítio onde o teu espírito, a tua alma, a tua essência também está, e há este match, está tudo certo. O que é que acontece? A maior parte das pessoas está desfasada. O corpo está num sítio, mas a cabeça ou o coração está noutro. Mas aconteceu estarmos aqui, mas também decidimos, também escolhemos estar aqui, não é? Óbvio, também escolheste. fizemos por isso, claro que sim, claro que sim. Ao escolheres, né? Tu escolheste onde é que querias estar hoje. Porque senti que fazia sentido e que vamos fazer isto porque vai valer a pena. Yeah. Olha, há bocado também falámos de fracassos. Como é que um fracasso ou uma derrota aparente se tornou depois num... Tiveste algum caso em que uma derrota Sim. depois se tornou depois num êxito no futuro que acabou por ser, que se transformou? Eu, por acaso, eu olho sempre para trás e vejo todas as entrevistas de emprego que fui e que não fiquei. E que na altura fiquei super frustrado e hoje em dia só penso, ainda bem. Que sorte. E que sorte. Que sorte que eu tive. Eu tive um passo de ir para Angola, ser consultor, e hoje em dia olho para trás e pensei, onde é que eu estava com a cabeça? Não tem nada a ver comigo. Foram teus amigos. Disseram- Ajudaram-me. Cheguei à última fase, passei montes de fases. Na última fase ia ficar eu ou outra pessoa, e ficou outra pessoa, ainda para mais quando é entre dois candidatos e um fica e outro não, até para a tua autoestima e para o teu ego, fiz assim, epá, o que é que ele tem que eu não tenho? Também, uma altura que eu quis ser controlador aéreo, meti isso na cabeça e não fiquei porque vejo mal, eu uso lentes de contacto e Ok. não pude ficar, na altura também fiquei super frustrado e hoje em dia só penso, ainda bem. Portanto é isso que eu digo sempre, é aquilo que nós dizemos, acho que isto nem nunca tinha falado, aqueles males que vêm por bem, é verdade, só que às vezes só nos apercebemos que vieram por bem muito mais tarde, mas se tu partires para as coisas a pensar, se isto aconteceu desta maneira é por algum motivo. E bem, já me tem acontecido N situações que eu na altura penso, epá, que chatice, e depois penso, epá, não, afinal ainda bem. Yeah. Olha, e se pudesses mudar uma única coisa na tua vida, o que é que farias diferente? Há alguma coisa? Sei que é aquelas perguntas difíceis, Sim. mas era mesmo O que é que eu faria alguma coisa diferente? que um erro, se é que, ou então se quiseres ao contrário, né? O que é que tu agradeces o mesmo teres feito na tua vida? Ou seja, Mas eu posso responder à primeira, olha. já agora responde às duas. Sim, respondo às duas, começando pela primeira, que é, por vezes, ou seja, enquanto criador, enquanto autor, e que é natural, há sempre aqueles momentos de dúvida, de insegurança, porque, ok, este livro correu bem, e o próximo? Por um lado, para mim, essa insegurança funciona bem, porque ajuda-me a empenhar-me e a focar-me. Mas é sempre um desafio encontrar este equilíbrio de duvidar ou questionar o valor, que é sempre, acho que é sempre importante, mas que esse questionamento não seja penoso ou não me bloqueie. Então é sempre... estás sempre naquela corda bamba entre o não ser excessivamente confiante, mas também não duvidares demasiado do teu valor. E tentar encontrar esse equilíbrio, que para mim é sempre um desafio, porque um livro correr bem não dá garantias que o próximo irá correr bem. E é sempre um tiro no escuro. Eu lembro quando estava a escrever este livro, estava em Nova Iorque, lá numa pastelaria em Brooklyn, perto de casa, a escrever, a beber um chá, a olhar à volta,
e a pensar, epá, será que isto faz sentido? Será que devia escrever? Não devia escrever? Será que esta história... Porque não tens garantias, não tens nada que te garanta que aquilo... Não há nada que te diga, olha, isto é um sucesso, isto vai correr bem. Então lidares com essa incerteza é sempre um desafio e é algo que eu tento vir a trabalhar cada vez mais. E a seguir era o quê? Era ao contrário, que é, no fundo, qual é uma decisão que tu sentiste que foi mesmo uma grande decisão e que mudou a tua vida? Olha, posso dizer quase o mesmo da primeira, que é o acreditar em mim e tentar e experimentar. E realmente a grande decisão que mudou tudo foi o despedir-me e assumir que não, isto não faz sentido, isto não é para mim, não é aqui que eu me vejo, então deixa-me dar-me o benefício da dúvida e ver o que é que a vida tem para me oferecer. E o despedir-me, ir para Cabo Verde, voltar, depois também voltei ao mercado de trabalho, voltei a despedir-me, tive uma empresa, fechei essa empresa, trabalhei numa associação de voluntariado, portanto, ou seja, se calhar a característica que eu gosto mais em mim é esta impermanência de ir mudando. Ok, não é por aqui, vai fora. Vamos abrir espaço. Não é porque tu tens que abrir espaço na tua vida para que coisas novas possam entrar. Então acho que tenho essa facilidade de ir tirando aquilo que já não interessa e receber aquilo que vem de novo. Parabéns, eu acho. Obrigado. Acho que és inspirador para nós na editora e acho Obrigado. que para as pessoas também vejo que és uma pessoa inspiradora e acho que tiveste muita coragem e continuas a ter e acho que estás de parabéns. Que bom, obrigado. E obrigado por estares connosco. Olha, queria passar agora aqui por umas perguntas assim mais curtas, tipo quase quente ou frio, algo Sim, desse sim. género, mas que umas vão dar mais que pensar, outras menos, mas Ok. olha, começando assim pela doçaria portuguesa, a bola com creme ou pastel de nata? Pastel de nata. Bola com creme só no verão. Só no Portanto, verão. tenho que escolher o pastel de nata que é o ano inteiro. E café ou chocolate? Café. Cozinhar em casa ou ir ao restaurante? Epá, isso é difícil. Mas gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar em casa. Cozinhar em casa. Cozinhar em casa. Estar sozinho ou estar acompanhado? As duas, não é? Mas o sozinho, gosto muito de estar sozinho. Campo, praia, Praia. montanha, planície? Montanha. Viajar de carro ou viajar de avião? De avião. De avião dá para chegar mais longe, Mais mais longe. depressa. Família ou amigos? Ui. Família, porque podes dizer os dois. sim, os dois, mas vou incluir os amigos próximos na família. Livros ou filmes? Epá, os dois, depende muito. Essa é difícil. Ou séries, né? Agora, Agora muitas séries, não é? Agora com tudo que está disponível. Mas os três, não há assim um que seja específico. destaque mais. Gatos ou cães? Cães. Cães. Gatos não... Fui arranhado quando era miúdo. Então ganhei assim um medo aos gatos. Uma viagem ao Polo Norte ou uma viagem ao deserto do Saara? Ao Polo Norte. Polo Norte. Sábado ou domingo? Fim de semana ou semana? O que é que preferes? Se calhar fim de semana ou semana é melhor. Olha, vou-te ser sincero, hoje em dia é um bocado indiferente porque os dias para mim, ou seja, não tenho essa coisa de fins de semana, de ser sábado ou de ser domingo. Depende muito. Gosto dos dois. Passado ou futuro? Ui, isso é difícil. Os dois, mas posso dizer passado, porque aquilo que eu escrevo é sempre com base naquilo que eu vivi, portanto volto sempre muito ao passado, mas sempre com a perspectiva que seja escrever algo que fique para o futuro, não é? Que os livros que sejam intemporais. Dinheiro ou felicidade? Felicidade. Paz ou fama? Paz. Sonho ou desejo? Sonho. Liberdade ou integridade? Ui, pá, essas duas... Não é para ser fácil. Isto é para ser essas difícil. nem são opostos. Liberdade ou integridade? Integridade, porque acho que a integridade inclui a liberdade. Acho que sim. Uma mentira reconfortante ou uma verdade difícil? Uma verdade difícil. Autoconhecimento ou autoajuda?
Isso é a eterna questão. Autoconhecimento. Arriscar ou obedecer? Arriscar. Desistir ou insistir? As duas. Desistir daquilo que já não tem que ser e insistir naquilo que é para ser. Mas se tivesse que só escolher uma, desistir. Arriscaste agora. Arrisquei. A verdade é sempre a melhor resposta? Sim, a verdade e de preferência no timing certo e dita da forma correta. Toda a gente pode ter um sonho, Claro que sim. É grátis. Até a ver é grátis. mas há sonhos que custam. Mas sonhar Ou não não? custa. Não, podes se quiseres só sonhar sem materializar, não Sem custa realizar? nada. Não custa nada. O pessimismo é sempre infundado? Ou achas que tem fundamento às vezes? Tem sempre um fundamento que esse fundamento até pode ser inconsciente ou pode estar no subconsciente, mas há sempre algo que leva a esse pessimismo que a pessoa pode identificar ou não. As nossas escolhas são sempre as mais corretas? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes achamos que são, mas depois descobrimos que não são. Outras vezes sabemos que não são, mas algo nos leva a escolher de determinada forma, portanto não são sempre as mais corretas. Seria bom se fossem. Há alguma coisa que dure para sempre? Nós, enquanto individualidade, duramos para sempre na nossa perspectiva. Enquanto cá estivermos, vamos ser para sempre, e quando formos, o nosso para sempre acaba. Portanto, acho que a única coisa que é para sempre é a nossa própria companhia para nós. Acho que é Obrigado. assim. Obrigado. Manuel. Obrigado, Ricardo. Chegamos ao fim. Obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui, por termos estado aqui na Bertrand do Chiado, como Obrigado. falámos, a livraria mais antiga do mundo. E obrigado por teres estado aqui a partilhar. Obrigado, olha, obrigado pelo convite e obrigado por teres conduzido tão bem a conversa. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado.